Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Albert e esse é mais um podcast Papo de Fogueira. E hoje eu tô com dois convidados que eu fiquei muito fã. Eu conheci pelo Instagram, seguindo a comunidade de Land Rover, de Defender, que meu coração bate um pouquinho forte por esse carro. E eu conheci esse perfil no Instagram. São dois fotógrafos, viajantes, fazem fotos, vídeos sensacionais. Desde a primeira vez que eu os vi, me despertou uma curiosidade de quem são eles, o que que eles fazem, o que que eles comem, de onde eles vêm. E hoje eu convidei aqui a Cássia e o Vila. O perfil deles é o A Life We Will Remember. E eu gostaria uma salva de palmas para a Cássia e para o Vila. Isso aí, obrigado. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, Vila? Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito animado de estar aqui. Obrigado vocês por aceitarem. Eu virei fã de vocês. Eu adoro fotografia, adoro Land Rover Defender e adoro viagem. Então, uniu tudo. Eu realmente adorei o perfil de vocês. Foi apaixonante. E desde a primeira vez que eu vi e eu comecei a seguir, me despertou uma curiosidade de conhecer vocês melhor. Até antes da ideia de ter o podcast Papo de Fogueira. Né? Então, começando o podcast, vocês são um dos primeiros da lista. Graças a Deus deu certo de vocês virem nos visitar. E eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. O nome do perfil do Instagram. Da onde que surgiu esse nome? É um nome complicado, né? Assim, não é muito simples de falar, tanto que a gente mesmo entre nós, assim, falar o Alive. E até entre os amigos ficou isso, né? Mas a ideia, esse perfil ele já é nosso, assim, desde 2017, né? A gente já tinha esse nome ali. E surgiu quando a gente estava assistindo um clipe de uma música que fala um pouco disso, né, na música. E o clipe nada mais é do que algumas pessoas vivendo a vida intensamente, sabe? Aí a gente começou a olhar e falar assim, cara, acho que a gente precisa viver a vida intensamente. A gente precisa ter alguma coisa que a gente vai sentir orgulho de lembrar, de contar pros outros. E aí foi assim que surgiu o Instagram, né? Então a gente fez esse Instagram e deixou ali ele meio fechado, só entre os amigos, onde a gente mostrava as coisas que a gente fazia, viagens e tal. E aí, recentemente, né? Aí, com o projeto ele tava da Defender, até desativado já. Um projeto da Defender, assim, né? Dessas viagens, aí que a gente abriu e destinou exatamente para isso. Mas a gente já tem ele há um tempo já. Que legal, que legal. E quem são Vila e Cássia? Nossa, eu acho que eu sou muitas. Eu sou advogada de formação, fotógrafa de coração, também sou confeiteira profissional. Legal. E eu produzo conteúdos desde 2017. E a gente começou a produzir conteúdo junto. Então, assim, eu falo que eu sou múltiplas, né? Nesse sentido. E como pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre buscou muita liberdade. Eu sou de uma família tradicional mineira. E sair da pequena cidade, sair ali daquele, né, meiozinho, é um passo muito grande para minha família. É muito diferente. Eu sou grande, a vida de uma forma completamente desconstruída. Então, eu acho que o que me define muito é a liberdade, não é à toa que eu tenho tatuado no meu corpo. Que legal. E Vila, fale um pouco de você, por favor. Eu sou mais simples. Eu sou uma pessoa curiosa, assim, com o mundo, com coisas. Sempre gostei de desmontar tudo e montar, entender como é que funcionavam as coisas, né? E de viajar também, assim, mas principalmente para conhecer culturas. Para entender como é que as pessoas vivem ali, como é que é realmente funciona e tal. Mas acho que sou mais simples, né? Mais curioso. Sou fotógrafo, aí já desde 2017 profissionalmente, né? Mas já fotografo desde 12 anos. Aí tinha câmera direita. Vocês são jovens, né? Desculpa perguntar a idade de vocês. Quantos anos vocês têm? Eu já perdi as contas, então acho que... Eu tenho 32, faço 33, mano. Tá jovem, tá super jovem. Eu tenho 36. Não, tá jovem também. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, melhor deixar em off. Mas essa carinha é de menos 40. 41. Nossa. Cara de bem menos. Ah, obrigado. De São verdade. seus olhos. De verdade. Ah, legal. E uma pergunta.
Quando nasceu a vontade de desvendar as estradas, como vocês estão fazendo? Eu seguindo vocês, eu vi que vocês fizeram uma viagem até o sul da Argentina no começo do ano, que eu fiquei babando nas fotos de vocês. Da onde que surgiu essa vontade de estrada, de viver um pouco de estrada? Pra mim é muito louco, porque eu sempre tive vontade de viajar ao mundo, né? Viajar pra vários lugares, mas eu achava que isso era muito distante de mim. Eu achava que eu ia só poder viajar quando eu me aposentasse, sabe? Não era uma coisa que eu teria que ir agora na minha fase adulta, sabe? Sim. E aí a gente fez uma primeira viagem em 2017, eu não lembro exatamente, a gente foi pra Europa. Deve ter. E a gente não tinha grana nenhuma, a gente foi com 2 mochilas e a gente vendeu vale. Vendeu vale refeição. Fez o que podia pra poder viajar. E a gente viveu coisas inimagináveis nessa viagem, sabe? A gente falou assim, poxa, dá pra viajar, dá pra viver uma outra cultura, uma nova coisa, economizando. Sim. E aí a gente começou a programar a nossa vida para que a gente pudesse fazer mais viagens. Então, a gente teve um estilo de vida para poder viajar pelo menos uma vez por ano. Uma vida um pouco mais econômica, mas para você ter possibilidade de viajar mais vezes, conhecer novas culturas, ter novos prazeres, Sim. novos lugares. Exatamente. E aí que despertou, né? Que são prioridades, né? A gente colocou como prioridade da nossa vida viajar. Sim. E aí, independente de como era, a gente fazia para viajar. E aí também começou a vir o lado profissional, né? Então, assim, vamos tentar monetizar isso para que a gente consiga viajar e continuar viajando. Então, acho que meio que surgiu daí, assim, né? De trabalhar com marcas, de trabalhar com fotografia e viajando, fazendo o que a gente gostava. E hoje as viagens é uma fonte de inspiração para fotografia, né? Sim, sim. Consequentemente, novos trabalhos surgem também, patrocínio, que vocês podem fotografar, inclusive, em viagem, né? Sim, a ideia é até a gente ter essa produtora ambulante, assim, né? Legal. A gente consiga criar conteúdo em qualquer lugar do mundo, com qualquer marca, com quem quiser, e seja simples, né? Mas a gente, desses passos, né? Da gente viajar em alguns momentos e voltar e falar assim, poxa, a gente não faz isso sempre, né? Foi aí que acho que veio o clique, sabe? Da gente voltar, a gente ia pra lugares que eram sonhos, mas quando a gente voltava, a gente pensava, pô, quando é a próxima viagem? Quando é a próxima viagem? A gente tava sempre esperando a próxima viagem. E aí que veio essa ideia, não, então vamos tentar deixar isso um estilo de vida, né? Não viajar só a cada 6 meses, a cada ano. Uma das perguntas que eu coloquei aqui é qual que foi o maior obstáculo no início? Que eu imagino que deva ter sido essa parte financeira, que, como você mesmo disse, vendeu até vale para juntar dinheiro para viajar. Isso lá atrás, nas primeiras viagens, eram mais complicadas, né? Eram bem mais complicadas. Assim, de histórias de acontecer assim, a gente tem um valor por dia para comer. Se passasse isso, a gente não ia comer no outro dia. Sim. Então, várias vezes a gente comeu coisas que Comendo, pegava... que a gente não queria. Tipo assim, eu lembro perfeitamente o dia que a gente pediu uma pizza e parecia que era pizza de pimenta. Pizza de pimenta. Porque Nossa, era, errado, era muita pimenta. E eu não posso com muita pimenta, assim. Mas aí eu lembro de eu comer chorando, falando assim, é o que tem pra comer, eu tô com fome, eu vou comer. Porque amanhã eu quero viver outras coisas, assim, sabe? Então, acho que financeiro. Sim. Mas assim, foi importante porque a gente aprendeu a se planejar, né? Não, acho que dali pra cá a gente se planejou muito bem, assim, sabe? Pra gente conseguir manter isso, né? A gente conseguiu direcionar realmente o que a gente queria pras viagens. Então, foram aprendizados, assim. E também de perder o medo, assim, né? Tipo, será que eles vão me entender? Vou chegar em outro país, eles vão entender o que eu vou falar? Eu vou conseguir me comunicar? Eu tinha muito esse medo. E eu acho que a gente foi se libertando, sabe? O importante é comunicar. E aí a gente comunica com quem precisar, sabe? Não, legal. E qual que é hoje? Como que vocês gostam de viajar? Mais de avião, mochilão, de carro? Gosto de... Enfim, qual é o tipo de viagem que chama a atenção de vocês, que atrai vocês? Acho que hoje é de carro, né? A gente entendeu que dessa maneira a gente consegue se aprofundar mais
na cultura do lugar, nas pessoas. A gente consegue se deslocar e ir para lugares que normalmente um turista não vai. A gente já chegou a pegar ônibus uma vez nos Estados Unidos que o cara perguntou, cara, vocês sabem onde vocês estão indo? Porque a gente não tava indo para um lugar turístico, sabe? Não era nada demais, assim, era um bairro comum, mas o cara não entendeu, né? Ele falou, peraí, mas... Aqui não entra turista, né? Foi isso que ele falou pra gente. Não é comum e tal, né? Esse ônibus aqui não entra turista, normalmente é quem mora aqui e tal. E aí também foi quando a gente começou a pensar, tá, então acho que a gente for de carro, a gente vai começar a atingir mais esses lugares, né? Então acho que hoje o nosso estilo é viajar de carro. É porque a gente sempre gostou muito de ir pra lugares não óbvios. Assim, a gente faz lugares óbvios. A gente foi pra Londres, a gente foi pra Califórnia, mas a gente gosta de ir em lugares que dentro da cidade, né, que não são óbvios ali. Então, viajar de carro proporciona isso pra gente. A gente ter um deslocamento fácil dos lugares, né? E o tempo também, né, do deslocamento, acho que é muito importante, né? Você conseguir ficar mais tempo num lugar que você viu necessidade de ficar, uma coisa que você quer conhecer mais profundo, assim, uma coisa que você quer entender melhor, com o carro você consegue, né? Legal. Ficar ali. É que eu acho que o carro dá mais liberdade, né? Tipo, esse lugar não tá legal, vamos embora. Também, então. Seguiu a vida. Esse lugar a gente gostou, vamos ficar mais um dia, aí vai ficando o tempo que... E o carro de vocês conseguem ir pra qualquer lugar também, né? Hoje sim. Hoje sim. Você tem uma Land Rover Defender, que vocês fizeram até uma casinha dentro dela, sim. Né? É um carro que eu desconheço um lugar que você não consiga ir com uma Defender, né? Sim, até foi um motivo da gente ter um carro, casa, e não um motorhome. Sim. Porque o motorhome tem algumas restrições em alguns lugares, né? E a gente é um carro, assim, não tem muito, né, muitas restrições. É um carro 4x4, então a gente consegue sair da rota comum. Verdade. Eu sou suspeito de falar desse carro. Eu sou apaixonado por ele. A sua Defender é de que ano? A minha é uma Defender 110 2007. A nossa 2007 é Puma já, né? Já é a Puma. A nossa é 99. 99. TDI aí. Mas é maravilhoso. Eu sim. sou apaixonado. Inclusive, quando eu comprei a minha, eu tava vendo diversas Defender. É que é difícil achar uma em um estado bom, porque geralmente as Defender é usado de modo severo, né? Para off-road. Então eu fui um pouco mais... Eu consegui encontrar uma mais inteira. Era um pouquinho mais nova. Mas eu tava nesse range aí de 99 pra frente também. Foi uma busca... Foi difícil. Assim. Foi um bom tempo procurando também. Foi bem complicado, assim. Encontrei muito carro ruim. Tinha a maioria, né? Enferrujado. A maioria, eu acho que era... A gente chegava lá pra olhar, já não dava nem vontade de ver. Teve uma que eu fiz o laudo cautelar, que o rapaz do laudo cautelar falou, você que quer comprar esse carro? Eu falei, sim, dele. Posso te dar uma dica de amigo? Pula fora. Esse carro tá podre. Nossa, obrigado. É que o pessoal coloca muito na água. Tem, a gente também faz, mas assim, tem que cuidar, né? Tem que ter um cuidado ali, não é... A gente fala, né? Esse carro sobe parede. Não, sobe, mas tem que cuidar. Não é... Não, depois de toda a brincadeira, tem que ter o cuidado, o carinho com o carro, né? A gente tem que cuidar dele até pra ele cuidar da gente. Se a gente não cuidar dele, ele não cuida da gente. Sim. Aí quebra no meio da estrada. Exato. Aí é um problema, né? Pra gente, problema de segurança. Sim, eu acho que principalmente segurança. Acho que é o que mais me deixa preocupada. Não, e quando a gente dorme no carro, acho que isso torna até mais importante, né? Porque a gente precisa disso pra sair do lugar, pra se ver, eu não vou morar a vida inteira no Ushuaia aí, já pensou? Vocês dormem mais dentro do carro ou no teto, na barraca de teto? Mais dentro. Mais dentro. Fora, a gente não se sente 100% seguro em qualquer mais quando lugar. É camping. Ou um lugar mais isolado, que a gente sabe que é mais, né, mais seguro, que mais pessoas vão pra lá. Aí a gente dorme mais fora, mas... dentro mais... Isso é um ponto bom da Argentina, né? A gente viu que lá tem muitos pontos onde tem muitas pessoas dormindo no carro, dormindo no motorhome. Então ali você se sente mais seguro. Aí lá a gente dormiu até bastante na barraca também. Mas aqui no Brasil, assim, ainda é mais dentro. Mas quando para em camping mesmo. Ou por exemplo, numa praia que a gente já conhece, que já sabe como é que, né? Que é mais seguro. A gente às vezes vê pessoas dormindo na barraca no chão. A gente fala, não, aqui tá tudo bem, tá tudo certo. Com certeza, concordo. E
Quais foram os lugares mais marcantes até agora que vocês foram? Pra mim, falando desse projeto de carro mesmo, né, de viagem de carro, foi a Argentina como um todo, assim. Ela me impressionou positivamente, né? Ela é totalmente diferente do que eu achava que sabia da Argentina, sabe? Acho que me virou completamente. Então acho que a Argentina como um todo. Você falar uma cidade, acho que é o Chaltén, né? É o Chaltén. Mas acho que como um todo, pra mim, foi o que mais impactou e marcou foi a Argentina inteira. Pra mim, o marco maior, assim, foi chegar no Ushuaia. Eu acho, assim, que foi uma sensação que eu não sei explicar, assim. Eu chorei de emoção, assim. Ushuaia é um marco, né? É um marco. E é por isso Você que tá no fim do mundo. Exatamente. Aí eu falei assim, eu não acredito que eu cheguei aqui, sabe? Tipo assim, quando que a Cássia de 2 anos atrás ia imaginar que hoje ela estaria no portal do Ushuaia, a última cidade do mundo, sabe? A cidade assim, mais ao sul do planeta. É muito legal. E a gente veio aqui no nosso carro, sabe? Assim, foi... Nossa, eu chorei mesmo, assim. Eu sou bem emotiva, eu chorei no portal. Na casinha que vocês construíram. Exatamente. Fato, pô, a gente construiu ali em casa, montamos tudo na garagem. Então tem todo um um processo, assim, né? Tipo, tudo que a gente fez, a gente mora num prédio e a gente construiu dentro do prédio o carro. E no escuro. Eu queria até fazer um disclaimer. Aqui, ele tá o perfil deles no Instagram. E nesse perfil, ele tem a Ká e o Vila montando a Defender. Então eu vim acompanhando também eles montando, fazendo teto, os móveis, achei muito legal. E para quem quer acompanhar depois, dá uma acessada no perfil do Instagram dele, que é bem legal. Tem toda essa história deles montando a casinha deles. Sim. A gente tentou registrar, assim, tudo isso, mas como eu falei, foi no escuro, a gente fez na garagem ali, não era muito fácil fazer assim, registrar, né? Eu moro em apartamento, eu sei mais ou menos o sufoco. Mas tem algumas coisinhas aí. Uma pergunta, de curiosidade agora. A Defender, com a barraca de teto, entra na garagem do prédio de vocês? Ela ultrapassa o limite da garagem, mas entra. Mas é muito engraçado porque a gente mediu como que entrava o Vila andando. Assim. Se você esticar o braço, é a altura do carro, sabe? Aí eu acho que deve ser muito engraçado o povo vendo a gente na câmera andando assim, ó. Porque a minha Defender aqui na garagem do escritório eu sei que entra, agora na minha casa não entra. Lá fala 2,20 e a gente tá com 2,30. Tem a plaquinha ali, né? O limite, 2,20. A gente tá com 2,30 e tá entrando, tá passando. Então... A nossa sorte é que as vagas não são demarcadas. E aí tem algumas vagas que cabe, outras vagas não cabem, né? Sim. A minha tá escrito 2,20, mas eu acho que ela tem até menos. Porque o meu carro ele tem 2 metros. E eu estico a mão assim e minha mão raspa no portão. Então... não, com certeza tem menos. Mas sou louco de vontade de colocar uma barraca de teto no teto também. É muito bom. Nossa, acho que vale a pena. E assim, apesar da gente dormir mais dentro por causa de segurança mesmo, dormir no teto é tipo... É muito legal. Aí você abriu o teto solar ali, numa noite estrelada, você vê... Nossa, é bonito. Sabe uma coisa que é legal desse modelo que a gente colocou? Ela também funciona como uma caixa ali, porque a gente guarda algumas coisas ali dentro, verdade. Sabe? Ela tem pequeno, né? Ela tem um espacinho ali, de repente, de 15, 20 centímetros fechada, mas também funciona como uma caixa. A gente guarda algumas coisas ali. Cabe travesseiro, coberta. Ela já fica montada o tempo inteiro, né? Com roupa de cama, travesseiro, coberta. Às vezes a gente coloca uma blusa de frio que não tá dando pra levar lá embaixo. Que legal. Algumas coisinhas. A minha barraca é das antigas ainda, daquela da Campus World, sabe? Sim. Que ela fica bem mais alta, inclusive, ela sai até pro lado do carro ou pra trás. Sim, o pessoal coloca muito na Defender pra trás, porque daí ele já faz até uma coberta. Você abre no porta-mala, né? Mas é que ela é maior também, né? Acho que ela é mais confortável, provavelmente. Eu acho que ela é mais confortável, pelo que falam. Não sei te falar, porque eu nunca experimentei uma parecida com a de vocês, não, então entendeu? é difícil. Mas de fato, a minha ela fica muito mais alta. Eu acho que ela tem 30 centímetros de altura. Fechada, né? Fechada. Tá. Então, aí fica maior ainda. Então, eu tenho a barraca, ela tá na garagem do meu prédio, mas eu não coloco em cima da Defender, porque senão... Então não sai o carro. Exato. Senão não sai da garagem. É uma preocupação. E na viagem de vocês, houve algum perrengue ou algo extraordinário que vocês passaram na estrada?
880. Perrengue ou algo surreal? É muito, muito bom que vocês passaram. De perrengue eu acho difícil porque eu já entendi, assim, a gente não leva muitas coisas como perrengue, sabe? Tipo, isso aqui... E pra mim perrengue é uma coisa que, poderia estragar a viagem, poderia... A gente vai tentando levar numa boa, assim. A gente chegou no Ushuaia, vazou líquido de arrefecimento do carro, né? Chegando lá. Ali foi um momento, assim, que eu nem falei pra ela. Eu falei, cara, acho que a gente vai morar aqui. Se der problema, acho que vai ser difícil voltar. Sabe quando dá aquele medo, assim? Uhum. Eu tava lá, não conhecia ninguém, não sabia se ia ter algum lugar pra arrumar e tal. Acho que ali poderia ser considerado um perrengue, assim, sabe? Acho que foi a vez que a gente teve mais medo, assim, de não conseguir resolver a situação. Porque vazou por causa da baixa temperatura. Sim. Então era uma coisa que a gente não tinha o que fazer. A junta contraiu, sabe, com o frio, né? Tava menos 11. Aí a sensação, né? Tava menos 11. Então contraiu a junta da bomba. E aí vazou. Nossa. Bom, mas vocês conseguiram reverter. Não, deu tudo certo. Não, foi muito tranquilo reverter, assim, pra gente seguir, sabe? Assim, acho que deu um medo, mas eu pelo menos não fiquei desesperada. Não. Eu acho que também por a gente já ter viajado outras vezes, né? Até sem ser de carro, viajando de avião e tal. E já ter acontecido muitas histórias, eu acho que a gente leva as coisas mais numa facilidade, assim, sabe? Tipo, vamos parar, refletir o que pode ser feito. Teve a história do cavalo. Teve a história do cavalo, que foi muito engraçado. Acho que foi uma das primeiras vezes. A gente foi nessa viagem até o Ushuaia, a gente dormiu 100% do tempo em um wide camp, né? A gente fez um acampamento selvagem e a gente não pagou nenhuma hospedagem. Nenhuma hospedagem, nada, até chegar lá no Ushuaia. E a primeira vez que a gente parou, a gente achou ali no aplicativo um lugar bem isolado e tal. E era na beira de um rio, de uma lagoa, né? Um lago ali. Muito bonito. E era muito alto, assim, você tinha que subir uma altitude até legal, assim, mas você chegava no lago. E aí fomos dormir, só que era muito escuro, não tinha ninguém, era uma coisa bem deserta mesmo. Não tinha nenhuma luz, nada. E ela acordou umas 3 horas da manhã, tem gente querendo entrar no carro. Porque tem todo um contexto. Primeiro, passou um carro. E eu sou muito atenta, né? Então o carro passou e parou. E eu fiquei prestando atenção. O que tá acontecendo? Por que esse carro tá parando aqui? Era muito isolado. Era muito isolado. Aí esse carro, sumiu, assim, não fez mais barulho. Aí, de repente, eu comecei a escutar passos em volta do carro. Aí eu falei pra ele... E era real, não era... Não era delírio. Falei, Não era, ela me acordou e aí eu vi que tinha alguma coisa acontecendo ali. Aí ele falou assim, vamos acender a luz de dentro do carro. Porque se for alguém tentando ver o carro e achar que tá vazio e tentar entrar, vai ver que a gente tá aqui. Sim. Aí a gente acendeu a luz, aí a gente ficou observando, porque a gente tentou olhar pro lado de fora, mas não dava pra ver absolutamente nada. E aí o barulho parou, beleza. Aí a gente voltou a dormir. No que a gente tá dormindo, eu comecei a escutar alguém tentando abrir a maçaneta do carro, a porta traseira, assim, da Defender. E aí eu tentei olhar, né, subir o blackout, e eu vi a sombra perfeita. Eu falei, tem alguém tentando abrir. É a escuridão, né? Aquela cabeça já começa a ficar doido, né? No final não era uma pessoa, era um cavalo. Era um cavalo se coçando no carro. Menos mal, né? Menos mal, mas foi demais. Aí no dia seguinte rendeu umas fotos legais com os cavalos. Assim, eles vieram tudo muito perto, assim. Eram cavalos selvagens, assim, a gente nunca tinha tido contato com cavalo selvagem e tal. E aí eles foram lá no carro fazer carinho. Não, o mais engraçado é que eu tinha visto no aplicativo que alguém comentou, falou, olha, é muito bom, muito legal ficar ali e tal, mas fiquem espertos porque os cavalos vão se coçar no carro. Mas eu não comentei com ela, sabe? E também foi uma coisa que eu li. Você achou que nem ia acontecer, né? Não tinha visto o cavalo ali ainda. Não, e pro cavalo deve ser gostoso, né? Porque a Defender ela tem umas quinas bem traçadas, né? Então deve ser gostoso. Ele lá na Ainda mais na traseira, toda quadrada ali. Nossa, foi desesperador, assim, porque ele levantou correndo e falou assim, deixa eu acender a luz de fora. E aí tinha que virar a chave pra poder acender, né? Aí na hora que ele virou, o alarme disparou. Aí os cavalos saíram correndo. Aí que a gente viu, né? Um monte de cavalos. Aí acendeu a luz, né? Então um monte de cavalos. Tipo, sei lá, uns 5, 6 ali. Vocês poderiam estar num outro cenário. Imagina vocês no Mato Grosso e ter uma onça se coçando no carro. Ia ser mais preocupante, né? Ia dar mais medinho. A gente viu o puma lá, A gente viu o puma. Ah, é? Ele atravessou assim na nossa frente. Foi tipo... Nossa, foi emocionante. Era a fêmea e 2 filhotinhos com ela, assim. Legal.
apareceu assim na nossa frente. Foi. E vocês conseguiram tirar foto? Tiramos. Acho que tem aí, eu acho. Eu A vou. gente colocou aí. Vou checar. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Olhando as fotos de vocês, a gente costuma. Nós estamos começando a fazer uma tradição de camisetas junto com os nossos convidados, né? Então nós, baseado inclusive nesta fotografia aqui que está aqui, nós bolamos uma camiseta em homenagem a vocês, que depois eu vou voltar de viagem, eu vou entregar para vocês pessoalmente, eu prometo. Que legal! Mas eu vou mostrar aqui, ó. Olha só. Que legal, gente! É a camiseta de vocês numa versão de Simpsons. Muito legal. Gente, que emocionante! Adorei, obrigada! Depois que eu voltar de viagem, eu faço questão de entregar para vocês. Nossa, com pessoalmente, certeza! tá bom? Muito E para quem legal. quiser adquirir essa camiseta, o Arthur vai colocar o QR Code na tela, pode estar adquirindo essa camiseta, tá? Todo podcast a gente vai fazer uma camiseta diferente, com um desenho diferente, para estar homenageando os nossos convidados. Nossa, muito legal! Meus amigos vão ter que comprar todos. Nossa. Espero que vocês gostem. Gente, ficou muito legal! É aquela fotografia. Muito legal! Aquilo foi uma praia que a gente acampou aqui em São Paulo, inclusive. Ubatuba. Nossa, muito legal, adorei. Que bom, fico feliz. Depois eu vou entregar pessoalmente. Eu pra você. adoro legal. o Simpson. É? Então acertei. Ponto. E, bom, deixa eu voltar um pouco aqui pro roteiro. Quando vocês começaram a planejar fazer uma viagem de carro, vocês fizeram alguma lista de alguns carros para ter? Ou foi a Defender de cara e somente a Defender? Assim, na verdade, a gente fez uma viagem de motorhome, né? A gente viajou de motorhome, foi aí que a gente pensou assim, não, realmente, vamos viajar de carro, vamos fazer um motorhome e tal. Só que a gente não via a van como uma opção pra gente por conta de estética, né? Eu, por exemplo, gosto muito dos anos 90, sempre tive carro dos anos 90 e ela também, né? Gosta dos anos 90, 2000. Vestimenta, né? E aí a gente começou a procurar Estilo. carros dessa época, né? Só que a gente não tem muita opção no Brasil, sabe? Tanto Kombi. que muito usual. mas aí não entra muito no 4x4 que a gente queria, né? Tinha algumas opções assim, a gente olhou, de repente, Hilux, por exemplo, só que daí tem que... É uma construção diferente, né? E aí eu acho que foi até você que mostrou um perfil, alguma coisa assim, de uma Defender toda adaptada, né? E a gente, legal, só que, como eu falei, eu gostava, né, gosto de carro e tal, mas não tinha noção do que era uma Defender, sabe? Sabia que tinha uma Land Rover e tal, mas não tinha noção, assim, falei, acho que isso aí vai ser caro, acho que vai ser uma coisa que não é difícil. Até por ser uma Land Rover. né? Mas aí quando a gente começou a pesquisar, realmente, assim, foi, é isso, não vai ter outra opção, não, é essa aí mesmo. E às vezes ele falava assim, isso é gente. Eu falei, não, Defender, eu quero Defender. Eles pensaram muito no Jimmy. O Jimmy, E eu falei, tinha umas outras opções, Ele é muito pequenininho. eu falei, não, vai ser a Defender. E tem a lenda por trás. Sim. Eu vejo a Defender como um carro místico, né? Ele não é simplesmente um carro. Tem toda uma história por trás, uma cultura por trás. Acho que isso me pegou, assim, né? Eu sempre tive carros meio únicos, assim, sabe? Já tive um carro que era um de 90 no Brasil, assim. Então, quando eu vi, eu falei, conta pra gente que carro é esse. Não, eu tive um Subaru WRX 98. Legal. Que é a primeira importação, né? O primeiro modelo. Clássico ali, né? Que eles chamavam. E aí a Defender entra um pouco nesse meu critério, assim, sabe? De ter uma coisa diferente, uma coisa única ali. Então, acho que não tinha como ser outra, né? Não tinha. Legal. Eu sou apaixonada. Na hora que eu olho, eu falo, você é tão bonita. Nossa, eu também. Eu sou apaixonado. O meu filho, ele vê uma Defender na rua, ele fica doido. Eu tenho um filho que vai fazer 3 anos. Ele grita, carro do papai, isso aqui. É tipo A criançada gente, aponta, nossa. É muito legal. É uma cultura. É uma cultura, exatamente. É uma cultura, né? Eu sigo vários perfis de Land Rover, da YouTuber, o Ricardo Pocciolo, vocês conhecem do Serial Trippers? A gente conheceu ele num evento. Ele fala muito da Defender. Foi até um dos canais que me chamou muita atenção desse carro. Eu gostaria de uma hora, Pocciolo,
você venha aqui contar suas histórias, por favor. E conta pra gente como que foi vocês montar a casinha dentro da Defender. Vocês falaram que montaram na garagem do apartamento de vocês. Da onde que surgiu essa vontade? Da onde surgiu essa motivação e a criatividade de montar essa parte de marcenaria, de tapeçaria, né? É muito importante vocês saberem que o Vila, ele constrói o que você quiser. Você falar assim, constrói aqui um prédio, ele vai construir, entendeu? Talvez não fique muito bom, mas sai alguma coisa ali, né? Então, nunca foi pensado, tipo assim, alguém vai fazer pra gente. Porque, literalmente, assim, ele constrói tudo. Eu gosto de fazer, eu gosto de mexer, assim. E eu sempre falo com ela, eu falo com todo mundo, né? Eu prefiro errar 3 vezes do que pagar alguém pra fazer uma coisa que eu poderia fazer, sabe? Legal. Mas você tem, então, um dom de mexer com madeira, mexer... A gente vai aprendendo. Acho que é mais aprender fazendo, assim, não tem... Eu gosto. Fiz muita coisa. Vocês fizeram a parte elétrica também. Parte elétrica, tudo. Deu trabalho, assim. Eu acho que foi a parte que mais deu medo, né? Foi a elétrica. Deu muito trabalho, porque eu sei que corre risco, ali tem que ser muito bem feito, questão de incêndio. Então deu trabalho, mas de pesquisar, basicamente, né? E tem tudo na internet, né? Acho que... Sim. E aí a gente pesquisou muito, tipo assim, viu muitos vídeos, muita Instagram, Pinterest, YouTube, de como que as pessoas faziam os móveis, o que seria bom colocar, o que era importante ter. Nossa, eu acho que a gente ficou uns 6 meses pesquisando. Sim. Né? E a gente teve ajuda também de amigos. A gente teve ajudas muito importantes. Teve bastante gente aí, os Preciosos ajudaram bastante. Os Preciosos ajudaram a gente, que também é um casal que viaja de Defender. É uma Defender azul, né? Isso. Eles ajudaram muito, passaram várias... A gente pedia foto, falava como é que eles fizeram isso aqui, manda foto. Aí eles mandavam foto. Eu vejo eles, eu vejo o Adiantes, sim. o Tortugano. Adiantes também ajudou bastante. O Adiantes também ajudou bastante. Tortugano, a gente tá conversando agora sobre enviar o carro para alguns lugares e tal. Eles também estão... O pessoal é muito legal, né? O pessoal é muito unido, assim, Se ajuda muito, né? E na marcenaria a gente teve muita ajuda do Pepino, né? Sim, que é um amigo nosso. E que aí ele tem, tipo, várias ferramentas... E aí ele deu um suporte pra gente que... então já manda um abraço pro... o Pepino, sem você não seria possível, não. Sério. Ele tem que ver, inclusive, ela finalizada. Ele não viu. Pepino, eu também vou agradecer. Obrigado pela mão, por ajudar ele. Se precisar, ele faz. Se precisar de um bom marceneiro, de uma pessoa que tem todas as ferramentas que você pode imaginar. Ele deve ter as medidas da Defender já. Depois compartilha o perfil deles aqui com a gente. Vai que o pessoal quer seguir, quer falar com ele. Quem sabe aí surge um novo business, Pepino. Isso aí, essa é a ideia. Né? Pô, que legal. Eu começo a falar e conversar, eu saio totalmente do... Mas assim que é bom. Essa é a conversa mesmo. Assim que é bom. Daí depois eu tenho que voltar pra terra, sabe? Eu já tô até aqui de perna de índio, do jeito que eu gosto. Não, mas a casa é de vocês. Mas essas conversas assim, né, de fogueira, até quando a gente tá acampando e tal, literalmente a gente sai do roteiro, né? Até da viagem, né? Sim. Se parar pra pensar. A gente mesmo foi conhecer muitos... A gente não ia pro Chile nessa viagem da Argentina e acabou indo... Porque a gente tava conversando com o pessoal numa praia, eles, vocês têm que ir pro Chile, é 60 quilômetros, vai pra lá, não sei o que lá. Então a gente, acaba que quando a gente senta pra conversar, a gente sai do roteiro, não tem jeito. Pois, 60 quilômetros é do ladinho. É do lado, mas aí acabou indo mais, né? Porque daí de lá a gente foi pra outro, quando viu... Mas o legal de uma viagem sem um roteiro definido é isso, né? Você pode mudar o seu roteiro a qualquer dia e... É muito prazeroso, né? Sim. Você não sabe o que vai te esperar amanhã. Exatamente. Eu acho que isso gera, né, ansiedade para quem para quem gosta das coisas mais controladas, né? E eu sou uma pessoa muito controladora. Então, para mim, foi assim uma virada de chave assim absurda, porque quando a gente viajava antes, era tudo muito roteirizado, né? Era tudo muito assim, e acabava, ficava estressante. Eu falei, não é esse o sentido de viajar. A gente não tá viajando, a gente não tá conhecendo pessoas e culturas, porque a gente tem que fazer o que tá planejado. A gente precisa viajar com mais liberdade, mais leve. Tipo assim, lógico que a gente fala, tem lugares que eu quero ir, tem lugares que eu quero conhecer, mas a gente precisa se desprender. Tem que ir aberto, assim, né? Tem que ir aberto, com o coração aberto pra viver. Assim, até a gente brinca em algumas viagens, né? Que a gente fala que é proibido falar não.
É a teoria do sim, né? É a teoria do sim. Nossa, mas eu adorei essa teoria. E aí a gente viveu coisas surreais, assim, com isso, assim. A gente foi na casa do Michael Scott. Tem histórias aí, viu? Nossa, que Muita coisa. Então é bom praticar a teoria do sim. Não, eu vou guardar essa teoria do sim. Principalmente quando a gente estiver em viagem. Então, depois que a gente começou a praticar isso, primeiro que eu parei de ser ansiosa, de ficar assim, nossa, as coisas, tô atrasada, não tá acontecendo do jeito que eu quero. E a gente abriu o coração pra viver coisas. É porque eu acho, tá? Eu posso estar errado. Mas se você fez toda uma programação de chegar no destino, mas seguindo uma rota, talvez aí você fica ansioso de passar pelas cidades no dia certo, na hora certa. Às vezes uma coisa dá errado, aí estraga a viagem por causa disso. Agora, quando você faz um negócio meio que sem destino, amanhã é uma surpresa. Sim, e aí acaba que é muito o que a gente vive hoje, assim, não é o destino que a gente tá buscando, é toda a história, toda a trajetória, todo o caminho. Então, não sair da... Tanto que a ida pro Ushuaia, na verdade, foi assim, não vamos, não era... Temos que chegar no Ushuaia. A gente vai aonde der. Vai chegar onde der. Não tem que chegar, sabe? Então meio que ajudou bastante. Ajudou muito. Porque a gente chegou e se surpreendeu. Assim, eu não acreditei que a gente tinha chegado. Até metade da viagem você fala, a gente não vai chegar no Ushuaia. Toda hora eu falava isso pra ele fala, parece que você não quer chegar. Você não quer chegar? Eu falei, mas eu acho que não vai dar tempo. A gente tá gostando tanto de estar aqui, de estar indo pros outros lugares. Então... E... para uma próxima viagem, vocês já têm um destino em mente? Eu acho que a América Central tá batendo forte pra gente, assim, a gente quer muito ir pra lá, a gente tá olhando meios, assim, né, de ir, de chegar e tal, mas acho que é isso, né, acho que o caminho vai se criando. Com certeza assim. É pelas Américas, né, então a gente quer subir... Bom, para chegar na América Central, imagino que vocês estão pleiteando ir pro Alasca também. A gente pensa, mas é meio como o Ushuaia, sabe? Sim, assim, não é a meta, sabe? A gente, chegar vai ser muito legal, mas não é a meta, assim. Acho que a meta é o caminho. Eu acho que quando a gente estiver, tipo, sei lá, no México, a gente vai falar, vamos. A gente já tá aqui, só falta 1.000 quilômetros. Até porque para passar para América Central, vocês têm que mandar o carro num barco, né? Tem custos elevados. Sim. Eles não vão simplesmente para América Central e no México e vão voltar, sim, não. Acho tem que mandar da Colômbia pro Panamá, né? Então, um custo elevadíssimo, né? $1 do jeito que tá hoje é bem... a gente já tá aqui. Vamos até o Alasca, é um pulinho. E a gente é bem assim, né? Não, já que a gente tá aqui. Legal. Eu tô acompanhando o pessoal do Tortugando, que eles estão subindo pra lá, né? Eu acho bem legal. E... logo eles chegam. Queria falar um pouco dessa vida digital, conteúdo. Como que é equilibrar a vida real com a produção de conteúdo? Quer falar? Não, eu acho que é tranquilo, né? Não tem, assim... A gente já faz essa parte de criação, assim, com marcas, né? Com empresas desde 2017. Antes de... A gente viajava de carro, assim, mas era viagens normais, né? Então a gente já meio que acostumou com isso. A gente tem ali uma rotina de não criar todos os dias, né? A gente não tem essa obrigação, assim, eu preciso fazer isso todos os dias. Mas a gente tem algumas obrigações de conteúdos que a gente precisa entregar, algumas coisas assim, para as marcas, né? A gente tem os dias de produção e os dias de edição. E aí a gente tenta não fazer todos os dias. Tem épocas que é meio confuso e acaba embolando. Mas a gente gosta de separar dias para isso, porque é o nosso propósito, principalmente com a Defender, né, foi de ter uma vida mais leve, uma vida... Um dia de trabalho e um dia de lazer. Uma coisa mais leve, uma coisa que não seja tanta obrigação. Você tem que... Então, a gente tenta achar esse equilíbrio, até porque senão não faz muito sentido a gente viajar, pegar o carro e sair viajando. A gente poderia ficar em São Paulo e estar numa rotina louca de trabalho, sabe? Entendi. E vocês já pensaram em transformar isso em algo maior, como um livro, um documentário, um canal de YouTube? Com certeza, né? A gente tem ideia de ser além do Instagram. Acho que
Tem muita ideia, né? Temos muitas ideias, temos que colocar muita coisa em prática. Até YouTube é uma coisa que a gente tá buscando, que a gente tá tentando criar algo nesse formato. E estamos eu tenho vontade também ainda de fazer uma coisa um pouco social, assim, né? A gente já conversou, a gente tem muitos amigos, assim, dessa área artística e tal, e a gente já conversou uma vez e falou, pô, se a gente voltar de viagem, tiver uma coisa social pra fazer, seria bem legal, né? Uma palestra numa escola, alguma coisa desse tipo, sabe? Acho que trabalhar fotografia com, né, em escolas. Mas aí são planos, a gente tem muitos planos, sabe? Eu sou sonhador, né? Esqueci de falar isso no começo. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Não, mas eu sou sonhador também. É muito bom sonhar. Com certeza. Eu acho que faz bem pro cérebro, faz bem pra alma. Sim. Né? Inspira a gente, faz a gente sair do lugar. É um objetivo, né? E dos sonhos vem grandes ideias e muitas histórias, né? Então... Sim, com certeza, com certeza. E o que vocês aprenderam sobre a liberdade vivendo na estrada? Eu acho que a liberdade não é tipo você fazer o que você quiser. Acho que a liberdade é você ter consciência do que você tá fazendo, sabe? Assim, das suas escolhas, dos seus desejos. Viver uma vida meio que sem culpa, assim, sabe? Você ter... Eu acho que a palavra é essa, consciência das suas escolhas. Com certeza. Concordo plenamente. Não, mas acho que é isso, né? Principalmente na estrada, né? É aquilo que a gente tava falando, assim, né? Você não ter um foco ali, uma coisa que você tem que se prender àquilo, sabe? A estrada, ela é meio que um presente, assim, você acaba escolhendo o que tem ali na hora, você não olha pra trás, você vai sem culpa, medo. Sem medo. Acho que é isso, assim, esse é o sentido que eu vejo de liberdade, né? De poder fazer ali o que a gente pode escolher na hora, e é isso. Um dos pontos negativos dessa vida de viajante, tudo tem seu lado positivo e o lado negativo, né? Ao meu ver, um dos piores pontos mais difíceis é o ponto da saudade. Saudade dos amigos, dos familiares. E como que vocês encaram isso? Assim, a gente mora fora, né? Assim, mora longe da família, dos amigos já faz muito tempo. Então, pra gente é um pouco... A gente trabalhou isso há mais tempo, assim, né? Há alguns anos. Não é de agora, saindo de carro, que a gente mudou, sabe? A gente já mora sozinhos ali há um bom tempo. E aí, eu acho que a gente aprendeu, morando longe, que a presença pode ser feita de várias formas. Tanto, né, assim, posso estar presente na vida de outra pessoa sem ser fisicamente. Então, a gente aprendeu a como estar próximo das pessoas que a gente ama, mesmo longe. E aproveitar os momentos que estão perto, né? Eu acho que a partir desse momento que a gente fica mais longe, né, da família ou dos amigos, quando a gente tá junto, é muito melhor, sabe? É muito mais... muito mais especial, intenso. Mais intenso. Acho que... Com muito mais presença, né? Sim. A gente tava conversando sobre isso hoje até, né? Que eu falei, mudei desde os meus 11 anos que eu mudo muito de cidade, sabe? Com meus pais e tal, né? Meu pai mudou bastante por causa de trabalho, então meio que eu ia perdendo contato com amigos. Naquela época não tinha Instagram, redes sociais. Não tinha. Mal tinha celular. Nem celular, né? E aí perdia contato, né? Então meio que eu fui acostumando com isso, mas da família eu tava sempre próximo, né? Tava sempre... Essa parte da saudade conta, mas hoje em dia com celular, também. FaceTime, WhatsApp, é uma forma de matar saudades também, deixar a gente mais próximo, né? Ah, sim. Diminuiu muitas distâncias, né? Sim. Eu acho que é muito mais fácil. Eu sou de família japonesa. E eu lembro antigamente, quando eu era criança, poxa, pra ligar pro Japão tinha que ligar de madrugada, porque o telefone era uma fortuna, sabe? Sim. E hoje, poxa, a gente pega o celular, faz um FaceTime, um WhatsApp instantaneamente. Não, tá conectado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, não dá nem como sentir saudades. Sente saudade do abraço, do beijo, do contato físico. Mas de conversar, de amadurecer ideias, a gente faz isso imediatamente, sim, né? Sim. Mas eu acho que o principal ponto a gente aprendeu muito com um amigo nosso que
quando você tá presente, você tá 100%, sabe? Então, de repente é 10 minutos, mas é aqueles 10 minutos que valeram a pena 6 meses de distância, assim, entendeu? Sim. Acho que isso a gente aprendeu bem, assim, né? Tipo, às vezes eu só tenho 10 minutos pra te ver, mas eu vou te ver em 10 minutos, É sabe? intenso. Porque muita gente fala, só pra ficar lá 10 minutos não vale a pena. Mas a gente... Todo tempo vale a pena. Vai. Exatamente. Todo tempo vale a pena. A gente fala isso muito de viagem também, né? Às vezes o pessoal, não vou pra tal lugar porque eu só vou ter 3 dias lá e eu prefiro ficar 15 dias. Cara, então você nunca vai, entendeu? Sim. Então é melhor você ir ficar 3 dias do que nunca ir. Então acho que, né, tem um pouco disso também. E uma curiosidade, eu também sou de família japonesa. Né? Ele Parece, falou né? isso? Meu sobrenome último é Takase. Legal, É legal. a família do meu pai. Aí, tá vendo? Não sabia. Conterrâneo. Ele falou que já Japão pensa isso. Que legal. A sua família é japonesa misturado com alemão. Com alemão. Alemão? É, a parte do meu pai, né? E da minha mãe é espanhol. Tá uma bagunça. É Brasil. É Brasil. Meu filho, minha esposa, ela é loira de olhos verdes. Meu filho, ele saiu mais parecido comigo, mas... Não, e é engraçado que muita gente me conhecia por Takase, assim, né? E aí, na hora que eu me via, eu falava, não é você. Não é. Eu falei, pô, é. Porque não tem aparência. Assim, Nenhuma, né? Não puxou nada. Não, mas bacana. E, pessoal, como que é a relação de vocês com a natureza hoje em dia? Imagino que depois que vocês começaram a fazer esse tipo de viagem, 4x4, mudou a visão de vocês em relação à natureza? Como que é isso hoje em dia? O que mudou? Se mudou, se não mudou nada? Acho que muda, assim, com certeza. Hoje a natureza é uma extensão da nossa casa, Sim. né? A gente brinca até que é o nosso quintal, né? O mundo, assim, é o nosso quintal. Então a gente, por exemplo, de hábitos, né? A gente hoje costuma chegar e deixar o lugar melhor do que a gente encontrou. Antes, de repente, a gente, só não vou poluir, não vou sujar. Mas hoje a gente não. Então vou limpar aqui se tá sujo, sabe? Acho que a gente tem uma conscientização maior disso, né? Sim. Sempre quando a gente chega e o lugar tá sujo, a gente fala, pô, que chato, né? Que triste, assim, vamos melhorar isso daqui e tal. Acho que isso muda bem, assim. Sim, e ter mais consciência de consumo, né? Até porque a gente tem pouca água. Reaproveitar as coisas. Reaproveitar. A comida, a gente não tem como ter muita comida dentro do carro. Então, tudo isso deixa a gente ter um consumo mais consciente, pensar mais, né? Tipo, vou desperdiçar água. Mais qualidade do que quantidade, né? Assim, até falando de roupas, de equipamentos, a gente pensa, pô, pra que eu vou ter 10 roupas, assim, sabe? Então, meio que a gente sempre isso, foi minimalista, né? Desde que a gente mora juntos. A gente sempre foi mais minimalista, nunca teve muitas coisas. E eu acho que foi indo natural, né? Cada vez que a gente viajava, ia viajar de mochila, não tinha como ter um monte de coisa. Agora dentro de um carro, a gente não tem espaço pra ter. Não, dificilmente a gente viajava com mochila despachada, assim, quando era de avião, sabe? Sim. Com muito mala, difícil. né? Com mala despachada era só mochila e 20 quilos. 10, né? 10 quilos. É porque a gente tem os equipamentos, né? Os equipamentos de fotografia pesam 20 quilos. E aí tem isso também. Às vezes a gente ia viajar com 2 mochilas. Uma era de equipamento, a outra pra nós 2. Entendi. Então, nossa. A gente já... Tem que economizar bastante. E vocês cozinham no carro, tomam banho no carro? Sim. Tudo. A gente é autossuficiente no carro, né? A gente consegue ficar... Se tiver água pra captar, né? Se a gente ficar num lugar que tem rio, alguma coisa assim, a gente consegue ficar quanto tempo quiser, né? A gente tem uma caixa d'água de 60 litros, que normalmente ela dura uns 4 dias. E aí, energia elétrica, né? Solar a gente tem. Então dá pra fazer tudo ali. A energia é autossuficiente, assim, ela é eterna, porque é a placa solar. E às vezes a gente... E se não tiver nublado, né? A gente consegue carregar ela pelo alternador. Então... Liga 1 hora, já carrega o suficiente. Consome muito pouquinho. A gente consome uns 20% da capacidade que a gente tem por dia, assim, de energia. Econômicos, hein? Não, mas eu acho que é mais de equipamentos que a gente colocou, sabe? Tudo de LED, a geladeira é uma geladeira automotiva. Então meio que gasta realmente pouco. E a gente dimensionou pra ter mais coisa, até pra gente pensar aí numa Starlink, alguma coisa desse tipo mais pro futuro, né? Então a gente deu uma dimensionada pra não precisar fazer de novo, sabe? Legal. Mas aí cozinha, tem a geladeira, o gás, banho. vocês carregam gás?
Aí aquelas cápsulazinhas, né? Ah, as cápsulas. É. A gente tá estudando ainda aí pra fazer aquele cooktop elétrico, né? Ver se o que a gente fez dá conta. Se der, nem o gás a gente vai ter mais. Entendi. Aí acabou. Aí acabou. Porque a gente cozinha muito. Ela gosta muito de cozinhar. Ela cozinha muito bem. Muito de cozinhar. Assim, eu já fiz curso profissionalizante de confeitaria e cozinhar desde sempre, assim, né? Sempre cozinhei. Então é uma paixão minha, assim mesmo. Cássia, e você que tem paixão de cozinhar, o que você gosta mais de cozinhar, que você tem prazer em cozinhar? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, o que é mais fácil de cozinhar e que vai saciar vocês, a fome de vocês? Eu já pensei na mesma resposta, mas não sei se é o que você vai falar. Você vai lá o sanduíche? Toast, né? O toast. Eu acho que a gente faz muito toast, né? Que aí a gente faz, às vezes, de café da manhã, de janta, de almoço, de todas as refeições, assim, né? Que a gente faz um pão com carne, ovo, abacate. Às vezes sem carne, que é até uma questão que eu diminui muito o consumo de carne por causa de questões ambientais. Então, assim, são hábitos que eu já tenho muitos anos, né? Que a gente já tem, tipo, de reciclar lixo, essas coisas assim. Mas o que eu amo cozinhar mesmo, assim, é os doces, né? A confeitaria. E a confeitaria é algo mais difícil de fazer no carro, né? É bem mais complexo. Hoje a gente não... Precisa ter um forno, né? Aí o forno puxa muita energia, né? Então a gente tá... Pretendemos, mas... Mas assim, o que eu mais gosto do doce é os brownies, né? Brownie. Tem até uma camisa. Devia ter trazido brownie. É verdade. Uma air fryer ajudaria? Eu não sei, porque eu precisaria ver quanto que consome, né? Entendi. Acho que esse é o Eu acho que o forninho deve assim. ser menos que air fryer. É que é batedeira. É muita coisa. Aí teria que a sujeira também, né? Até que sujeira eu não faço muito, né? Eu sou bem prática, assim, na cozinha mesmo, assim, porque comidas práticas eu faço... No carro é uma panela só. É uma panela só, a maioria das comidas são uma panela só. Então eu faço muito macarrão, faço estrogonofe, que muita gente acha um bicho de 7 cabeças e eu faço 10 minutos, sabe? Assim. Nossa, eu fico imaginando, deve ser um prazer, uma delícia viajar com esse casal. A Cássia cozinhando. Mas tem um prato que é muito especial. A gente tem um amigo que também é viajante, o Yuri, que é o risoto, que ele ama. Ele fala que todo mundo deveria ter a oportunidade de comer um risoto meu um dia. Olha. É muito bom. Fica muito aqui bom. Fica aí o convite. O gostinho e a água na boca. Fica aí o convite. O dia que você estiver viajando perto da gente, a gente faz um risoto. Não, inclusive, eu quero um dia ter o prazer de marcar, da gente viajar, marcar de se encontrar em algum lugar. Com certeza a gente vai. É a parte mais legal da estrada, É a parte mais legal. E eu falo ainda mais. A gente fazer um segundo podcast, mas daí ao redor de uma fogueira de verdade. Aí eu quero. Né? O que vocês acham? A gente pode planejar um segundo podcast. A gente pode até ter outros viajantes conversando uma nessa roda fogueira. De conversa, é verdade, sim. Verdade. Aí, fica um spoiler no ar. Cenas do próximo capítulo. É sonho. Isso é um sonho meu. Que vai se concretizar. Vai se concretizar. Uma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem sonha em viajar, em intercalar viagem e trabalho, como vocês estão conseguindo fazer? Pelo menos meu pensamento assim, né? Quem quer viajar vai, sabe? Acho que é questão de prioridade, né? Coloca isso como prioridade e corre atrás disso. E o trabalho também, né? Acho que a pessoa se planejar para isso é muito importante, sabe? Financeiramente, tempo, tudo, né? Sim. E, na minha opinião, só vai porque vai. Tem muita gente boa no mundo, sabe? A gente às vezes acha que, o mundo é cruel, não sei o que lá. Mas tem muita existem gente boa mais por aí. pessoas boas do que pessoas ruins. Eu acho que a estrada ensinou muito isso pra gente. A estrada ensina, né? Eu acho que ela torna a gente mais humilde. Com certeza. Mais simples. Sim. A gente vê o quanto insignificante a gente é. Muito pequeno. Em relação ao mundo, né? Sim. Então, é uma escola. E o legal de fazer esse tipo de viagem que vocês fazem e que eu particularmente gosto muito é o percurso, né? Sim. A gente conhece o caminho, o percurso. As pessoas, né? As que a gente pessoas. conhece no caminho. Quanto mais devagar a gente viaja, melhor a gente conhece o percurso.
Sim. Né? A gente viaja de carro. Poxa, se a gente viajasse a pé, a gente ia saber até o nome das pessoas que a gente ia cruzar no meio do caminho. Exatamente. Sim, com certeza. É aquela famosa frase, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Também. Verdade. A gente pegou esse costume de quando viajar, lá no começo, da gente não vamos de metrô. Porque o metrô, você tá andando lá embaixo, você não vê nada, né? Vamos de ônibus, vamos a pé, vamos, sei lá. Então a gente começou a pegar esse costume assim pra conhecer pessoas e lugares que, dependendo do jeito que você vai, você não conhece, sabe? Sim. E aí foi evoluindo, agora é o carro, né? Agora é o carro. Mas mesmo com o carro, a gente dá umas voltas, né? Vai em lugares, conversar com as pessoas que estão locais, né? De vendas, padarias e restaurantes. Então a gente tem esse costume também de andar muito, né? Foram 15 mil quilômetros essa da Argentina. 15 mil quilômetros de história. Muitas histórias. Agora eu tenho uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é complete a frase. Uma vida que vale lembrar é? Pra mim, é uma vida que você crie histórias e relações sem se arrepender. Eu acho isso. E complementando, eu também acho isso, mas complementando, acho que você se orgulhar de contar essas histórias depois, sabe? Quando você tá aquele bem velhinho ali, você vai, vou te contar uma história aqui que você sente orgulho. Acho que é isso. Assim. Eu acho que escolhas, talvez ruins, você sempre vai fazer. Mas quando você tem consciência da sua escolha, você não se arrepende, pelo menos. Eu tava refletindo sobre isso esses dias, que loucura, né? Tipo, eu acho que eu não me arrependo de nada que eu fiz nos últimos anos, assim, eu acho que... A grande verdade é que ninguém faz uma escolha ruim porque quer. É aprendizado. Ele fez porque foi um engano, um erro de percurso. Mas no final da vida, o que mais vale a pena é a gente ter muito mais acerto do que erro. Muito mais boas recordações que más recordações. Também não dá pra falar que tudo que você vai fazer na vida é inesquecível. Não é assim. A vida... Nosso Instagram, por exemplo, é um retrato ali do que a gente faz, né? Tem muita outra coisa por trás. Não acredite nos influencers aí que tudo é feliz, sabe? Aquela história. É bem por aí, né? Mas o que eu acho muito bacana no perfil de vocês, em vocês, isso aqui é só o começo. E como diz no perfil de vocês no Instagram, a life is we will remember. Vocês vão ter muita coisa para lembrar. Né? É o objetivo. Tendo em vista que é um casal jovem, imagina daqui 10, 20, 30, 40 anos, ter toda essa bagagem de recordação para contar para os filhos, para os netos, para os amigos, para os familiares. É muito enriquecedor. E vocês registram tudo isso de uma forma artística. Não é simplesmente um registro. Isso, ao meu ver, o que vocês fazem é arte. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho lindo, me inspira. Muito obrigada. Eu sou um entusiasta de fotografia. Não sou fotógrafo. Meu pai foi fotógrafo antes de eu nascer, tirando fotos de casamento. Olha só. Tem câmera analógica dele guardada, que é tesouro. Tesouro, isso é relíquia. Relíquia, guardada a 7 chaves. Então eu sou filho de fotógrafo. Isso que vocês fazem é arte. É uma recordação, uma lembrança de memória, uma recordação artística. E deixo aqui meus parabéns. Continue fazendo esse tipo de arte. É muito gostoso ver o que vocês fazem no Instagram. Espero em breve ver em outras plataformas, ver no YouTube, ver em livros. Porque eu acho que tem que deixar isso daqui para o futuro. Sim. É algo muito, muito valioso. Continue. Ficamos muito felizes. Nossa, acho que a ideia é essa, né? Inspirar pessoas. Né? Acho que nosso maior objetivo é inspirar. Assim, até algumas pessoas às vezes mandam falando assim, continue inspirando, continue fazendo o que vocês fazem. E, nossa, isso é muito satisfatório, assim. Não é um combustível, né? É um combustível, porque é tão bom viver isso, né? Poder viver essa experiência de viajar, de fazer as coisas, que eu quero que o mundo possa fazer isso, né? Então, não, com certeza. Pessoal, feliz. A gente está indo pro final, mas eu tô muito feliz de recebê-los.
Foi um bate-papo muito gostoso, fluiu muito, eu saí muito aqui do nosso roteiro. Que bom. Eu quero encontrar com vocês novamente. Com e certeza. de preferência a próxima vez, de fato, na estrada, ao redor de uma fogueira. É isso aí. Pra gente contar novas histórias, novas experiências, novos causos que acontecem. Sempre tem histórias. Né? E eu queria, primeiro você, Ká, depois você, Vila, que vocês olhassem para aquela câmera e mandassem uma mensagem para nossa audiência, para o pessoal que segue vocês e gostam de vocês. Por favor, muito... a câmera é de vocês. Vai você primeiro? Não, eu vou nessa linha, assim, ó. Eu realmente espero, assim, que com o nosso trabalho a gente inspire as pessoas, né? Que a gente inspire vocês a procurar uma vida que você possa se lembrar, né? E não necessariamente é viajando ou não sei, saindo de carro, de motorhome, não necessariamente é isso, mas eu acho que se você seguir e buscar o que você quer, né? Buscar os seus sonhos, eu tenho isso tatuado em mim, né? Siga os seus sonhos, acho que é o mais importante, sabe? Acho que lá na frente você vai lembrar, vai falar, pô, isso aqui foi legal de recordar, assim, é uma memória que eu tenho orgulho de lembrar. Então, busquem isso, acho que vale a pena, vale muito a pena. E eu acho que para você que tem uma vida, muito trabalho e pouca vida, que vive para trabalhar, né? E não trabalha para viver, É né? isso aí. Que você viva mais, assim, que você viva o presente, viva as pessoas, e não só o final de semana, esperando só as férias, só o feriado. Que você viva a sua vida intensamente, porque a vida passa, as pessoas passam e, né, assim, acho que aí vem o arrependimento de não ter vivido e espero que você não se arrependa. Uau, que mensagem muito boa pra gente refletir, né? Certeza. Bom, Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, Não vou dizer que a gente vive isso todo dia, não. mas é prazeroso guardar boas recordações, boas lembranças, boas experiências, conhecer gente, cultura, culinária, enfim. O conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de nós. Sim. Né? Então isso é uma experiência que está na cabeça de vocês, no coração de vocês e que ninguém nunca vai tirar de vocês. Sim. Né? Então, parabéns. Obrigado por compartilhar a história de vocês. Obrigada a você pelo convite, pelo seu tempo, disposição, por nos receber. Foi um prazer enorme. Espero encontrar vocês mais vezes. Como eu disse, a próxima vez no meio de uma viagem, no meio do mato, da praia, vai ser um prazer enorme. De Defender. De Defender. Vamos fazer o clube da Defender. Bom, queria então só falar pro pessoal agradecer mais esse episódio, Papo de Fogueira. Siga a gente no nosso Instagram. Siga também o perfil A Life We Will Remember, que é fantástico. É um perfil artístico. E ficamos até ao próximo capítulo, que é surpresa, mas vai ser uma surpresa muito agradável. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até mais. Obrigado. Valeu, obrigado.